Nós somos um casal cheio de filhos, não é? Quando nós casamos com 7 filhos e uma neta. Aí Jesus levou um filho, com 22, aí ficamos com 6. 3 meses depois de Jesus ter levado o Lucas, nós mudamos para cá, iniciamos a primeira reunião do Caminho da Graça na casa da Dona Magnólia, mãe do Rômulo, ali no Lago Sul. E fizemos 2 ou 3 em casas, fomos para o Hotel Fenícia, fizemos de quarta a domingo lá, uma multidão de muita gente, fomos para o Colégio Dom Bosco, uns 2 domingos, no máximo 3, e aí nos mudamos para o Teatro La Salle, onde ficamos 8 anos. E de lá fizemos algumas outras viagens em auditórios, teatros, escolas, casa, um lugar lá ali perto da Cidade do Automóvel, ou na Cidade do Automóvel, e muito tempo na minha casa. Tanto na quarta-feira à noite, naquela tenda da frente, que era muito charmosa, e quanto lá no jardim da minha casa durante anos. Nós fizemos tanto as quartas-feiras, como, aliás, todas as segundas, com o Cabra Macho Sim Senhor, e a Adriana com as mulheres lá dentro, e toda quarta era o Caminho do Discípulo, e foi uma quantidade enorme, são 6 tomos de livros, o Caminho do Discípulo, feitos lá em casa, e aos domingos, quando vinha gente de todos os lugares e enchia aquelas ruas todas da vizinhança, e a gente lotava o jardim, botava telão, botava monitor para todo mundo assistir. E nunca tivemos um lugar próprio. A gente tem vivido como a filosofia original do caminho, sem essa preocupação com uma fixidez em lugar nenhum. E, surpreendentemente, nós atravessamos a pandemia inteira sem uma reunião, só no virtual, e quando recomeçamos, as pessoas estavam prontas para recomeçar, significando que o que existe entre nós, a cada reunião, o nível de maturidade é grande de todo mundo ficou livre da religião, livre da culpa dominical, livre do pânico do dízimo, livre do serviço a Deus pelo medo do juízo, do inferno, ou pelo prêmio da prosperidade, da teologia da prosperidade, ou por qualquer que seja a alienação, estilo ópio do povo. Tenho agora uma mansão celeste, por isso eu vou me comportar durante esse tempo aqui na Terra para eu poder dar um Taj Mahal celestial. Todo mundo ficou livre disso, inclusive livre para me escrever e dizer: vou sentir a maior falta hoje, mas eu não vou poder ir porque eu vou assistir o Roupa Nova. Aí eu digo: tá ótimo, faz muito bem, aproveita e leva meu beijo para o Nando, que é teu irmão na fé e você nem sabe ainda, vem se convertendo comigo nos últimos 5 anos, e é amigo querido que vem na minha casa, que fala comigo toda hora, que, enfim, já está começando a se envolver com o nosso orfanato lá na Nigéria, e não tem ninguém sabendo disso aqui, nem as pessoas que estão lá indo assistir o show do Roupa Nova. De vez em quando faz umas músicas inspiradas em palavras que ele ouve da minha parte, aí me manda: essa aqui eu fiz inspirada naquela pregação. E aí
não precisa colocar nomenclaturas religiosas, nem apelidos de Deus, mas o conteúdo está todo ali, para quem sabe identificar a mensagem do Evangelho. Dito isto, e aparentemente foi só um apêndice premeditado, introdutório, desconectado de qualquer coisa que venha na sequência, não o foi. Eu estou querendo, e eu falei o que falei, por causa do que eu vou dizer a vocês daqui para frente. Porque isso põe uma questão para nós. E a questão é como viver e servir a Deus no mundo. Porque a nossa vocação é mundana. É para servirmos a Deus no mundo, não num outro paralelo, que é como em geral o cristianismo propõe. Você passa com raiva pelo mundo de segunda a sexta-feira. Quando a raiva é muito grande, você vai a uma reunião de oração na terça, a um culto de doutrina na quarta, frequenta alguma coisa para casais ou para jovens ou adolescentes no sábado e passa o dia ocupado, longe do mundo, o domingo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, para voltar zangadamente para o mundo na segunda-feira e praticar esse mau humor carregado de juízo, de olhares superiores, de supremacismos religiosos, de antagonismos variados, de ideologismos incompreensivelmente burros para a maioria dos pensantes à sua volta, e você angustiadamente se declara um ente santificado, servindo ao Senhor zelosa, intensa e reverentemente, como a maioria de nós assim já fez e assim já foi, durante anos e anos da vida. Prova disso é que enquanto eu estou falando, eu só ia ouvindo as cabecinhas concordando e os sorrisozinhos se esboçando, cada vez que uma designação das mais simples foram colocadas por mim nessa conversa introdutória. Mas isso nos levanta essa questão. Se Jesus disse: Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo, mas que no mundo tu os livres do mal, como é que eu posso viver no mundo livre do mal, amando o mundo como Deus amou ao mundo de tal maneira que se deu em Cristo, diferenciando o mundo, sociedade humana, que é esse, que é objeto desse amor manifesto, expressa, sublime e suprema e superlativamente na cruz de Cristo. Como eu diferencio isso das demais expressões de mundo que aparecem no Novo Testamento, frequentemente com palavras diferentes no texto grego, mas que nas traduções para o português, tudo acabou sendo transliterado ou traduzido ou colocado como mundo, uma única palavra. Aí o crente enlouquece, porque de um lado Deus amou ao mundo, João 3,16, e ele decora isso. De um outro lado, o próprio João, de João 3,16, na primeira epístola dele, diz: filhinhos meus,
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o crente diz, mas Deus ama o mundo e eu tenho que não amar o mundo, praticamente odiar o mundo. Ao mesmo tempo vem Paulo e diz, pois tudo é vosso. Seja o mundo, é vosso. Sejam as coisas do presente, ou as coisas do porvir, seja a vida, seja a morte, tudo é vosso e tudo foi criado por amor de vós. E aí, além de uma dicotomia, o indivíduo entra numa tricotomia e daí começa um processo meio esquizofrenizante, porque ele não consegue saber se ama o mundo, odeia o mundo, despreza o mundo, considera o mundo, vive no mundo ou se ausenta do mundo, enfim, o que é para ele fazer com esse mundo? Para complicar, ainda vem Jesus e acrescenta, vós sois o sal do mundo. Da terra é do mundo, assim como vós sois a luz do mundo. Porque a terra e o mundo significam a mesma categoria. A relação de cada um de nós com a totalidade da cognição coletiva da sociedade humana. E a ênfase enorme de amar o cosmos como criação de Deus, que está traduzida no nosso Novo Testamento também como mundo. Aí, se eu odeio o mundo, eu corto as árvores. Aí eu digo a porcaria dessa árvore. Falando um português vernacular lindo, diferente do que autoridades já falaram, designando as pobres árvores, que são objetos do interesse dos lunáticos ambientalistas, como eu vi o presidente americano falar ontem à noite. E nós não vamos cortar as nossas árvores, porque os pastores que estão ao lado deles só consideram o mundo tudo aquilo que aconteça envolvendo o pênis, a vagina e o ânus no ambiente externo à igreja. Praticamente o mundo cabe nessa tríade. Tudo que interessa à Trindade está dentro dessa tríade. E as demais coisas, chacinas, massacres, etnicídios, genocídios, afrontas, fome, morte, tudo isso é apenas culpa dos pobres que são preguiçosos e não aprenderam com os nossos ricos a ganhar dinheiro e nem fizeram cursos de teologia da prosperidade e não abraçaram ainda a teologia do domínio. É como a maioria de todos os demais, teoricamente, da mesma família que vocês um dia foram e que por algum traço da misericórdia de Deus ainda o são, mesmo que fazendo só um overlapping na beiradinha da identificação, ensinam, protagonizam e praticam, e não é o que Jesus pede de nós, porque em Jesus tudo está muito claro. A sociedade humana é para ser amada. O mundo que é para ser odiado
é aquele que esfria o amor e promove a iniquidade e a maldade. E o cosmos criado por Deus é para ser preservado, amado, entendido, cuidado e visto como expressão da graça e do amor de Deus. E aí eu paro aqui, termino e digo: vão em paz, irmãos, até domingo, sem ser o próximo outro, com a graça de Deus, porque eu já falei tudo que eu deveria falar hoje. Mas a perguntinha continua insistindo: como é que a gente vive no meio dessa confusão inteira, a missão de sermos gente de Deus nesse mundo onde tem coisas para nós amarmos e protegermos e cuidarmos, e há significados, valores, imposições, construções, ideologias e fabricações as mais variadas, que é para a gente delas se afastar, discernímo-las a fim de não sermos por elas tragados. Como é que a gente aprende isso? E aí eu quero ser muito breve daqui para frente, já que eu não fui até agora nessa introdução, quero ver se pelo menos na conclusão o serei. E quero dizer apenas 3 coisinhas em Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, já iniciando no capítulo 11, do verso 33 em diante, começa exaltando a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, das insondáveis manifestações dos seus juízos como ciências de compreensão, é o significado, e as inescrutáveis manifestações cósmicas e transcósmicas e na natureza como um todo, aonde quer que haja entidades existentes, que ele manifesta na tessitura, na construção, na arte de maravilha linda de todas as coisas que ele criou, na simetria que transcende qualquer inteligência artificial das mais avançadas, ficará sempre no melhor e maior avanço aquém da possibilidade da compreensão desse fenômeno que a gente apelidou de realidade e que todo dia se torna maior do que a nossa própria compreensão. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? É um teólogo, estudioso aqui de doutrinações bíblicas, fazendo sistematizações aqui, conheceu a mente do Senhor? São filósofos, pensadores. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem tem algum pitaco a dar para melhorar a criação desse Criador em todas as dimensões de todas as coisas existentes que nós, na nossa cegueira, não conseguimos ver e na nossa incapacidade de entendimento não conseguimos sequer imaginar? Alguém tem algum pitaco a dar? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que agora lhe venha a ser restituído? Olha, muito obrigado pela dica que você me deu. Eu vou te dizer quem vai ganhar na loteria esportiva para você ficar o meu filho mais próspero do país. Porque eu devo isso a você, meu filhinho crente do coração. Porque dele, e por meio dele, para ele, são
todas as coisas. Não tem nada que não seja dele, que não tenha vindo dele, que não seja para ele, e que não seja nele, que não exista para ele e nele. São todas. Que no grego significa exatamente a mesma coisa que em português. Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí, depois de dizer isso, é que ele ensina a gente, querendo, por assim, nos deixar claro que, sem esse transfundo, sem essa pré-compreensão, que é mais do que uma teologia ou uma cognição, é uma totalização de um complexo que foi expresso como mandamento original quando se disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque isso assambarca e é a sinapse universal de tudo que tem significado para Deus, relacionado a entes conscientes e pessoais como eu e você. Sem essa compreensão, sem sermos invadidos pela inalcançabilidade de Deus, pela inacessibilidade humana a Deus, pelos meios e vias próprios e pessoais, sem a certeza de que Deus não está disponível a nenhum capricho e por nenhuma mecânica, via ou ritual que eu possa realizar, nada vai contê-lo, prendê-lo ou fixá-lo à minha disposição. E sem que eu não carregue na alma a certeza de que todas as coisas foram feitas por amor de mim e que eu sou filho desse amor, não somente eu, mas todas as criações dos elementos subatômicos mais indiscerníveis, como esse que se achou agora, 15 dias atrás, desconhecido, que é invisível e que é onde a matéria aparentemente, por enquanto, começa a aparecer e a emanar, é de um ente subatômico praticamente sem nome ainda, que só é visibilizado pelos recursos ultra subatômicos e nanoquânticos na sua verificação do mínimo possível, e que só aparece quando se move numa direção. Não é como as outras que movem-se em qualquer direção, podem ser visibilizadas e um único elemento vira dois e sem alteração de necessidade de viagem no espaço-tempo, ele simplesmente é em lugares diferentes o mesmo. Agora tem esse que só aparece quando viaja numa direção, descoberto há 2 semanas atrás. Até essa coisinha aqui, ou sobretudo essa coisinha aqui, quanto menor, mais valiosa, é objeto desse amor criador. E eu também, você também, e todas as coisas criadas também. É o que Paulo está tentando dizer nesse capítulo 11, do verso 33 ao 36, encham-se da consciência desse amor para vocês poderem viver no mundo. Por quê? Que eu sei que isso é uma introdução ao que eu lhes propus falar agora.
Porque na sequência, vinculadamente a isso, inextricavelmente vinculado a isso, ele diz: rogo-vos, que é um apelo visceral, que é algo que se vincula à intercessão do Espírito Santo, ao Paráclito, uma espécie de paracaléu. Rogo-vos. É aquela coisa que vem da entranha mais profunda, porque tem que vir de uma consciência que transcenda meu próprio entendimento, mas penetra em mim. Quando isso me atinge, eu posso começar a responder à vocação divina que Paulo expressa, dizendo: rogo-vos, por causa desse amor, por causa da indizibilidade de todas as coisas, por causa da transcendência e da incompreensibilidade de toda a criação, por causa da grandeza e da infinitude de tudo que nos cerca e no que nós somos, sem nem entendermos. Por causa disso, eu imploro, a palavra rogo-vos imploro-vos visceralmente, por causa disso, irmãos e irmãs. Por causa desse amor, por causa da criação que redunda disso tudo e que é um ato de graça. Ele não criou para ter companhia, nunca criou ente algum por causa de solitude ou solidão, mas por causa de misericórdia, porque o amor dá luz. O amor dá luz. O amor se esvazia e cria e cria e cria e cria. Rogo-vos, por causa dessas misericórdias entranhadas nas quais o próprio universo e todos os universos estão fundamentados, e todas as criações, misericórdias de Deus. E aí vem o primeiro conselho dele sobre o que eu tenho que ter em mim para aprender a ser esse ente de Deus, nessa complexidade do mundo. Pré-condição absoluta é carregar essa consciência. E essa consciência precisa produzir minimamente 3 práticas em mim. A primeira é: por causa disso tudo, eu imploro que vocês apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele puxa a gente para uma dimensão onde chega o teto dele mesmo. Paulo, ele bate ali e diz: daqui eu não passo. Quem é que vai entender? Eu já me arroguei a falar até aqui só perguntando e afirmando nas minhas perguntas as impossibilidades de que qualquer ser humano tenha as respostas. Mas até para fazer perguntas a respeito disso, eu bati no teto. Eu só sei que tudo isso é fruto de amor, de misericórdia, e que a criação é amor e é misericórdia, e que a minha vida é fruto de amor e de misericórdia. Há um sentido, eu sou filho de um significado. E o apelo é esse. Primeiro elemento que você tem da maior obviedade é a percepção da sua espaço-temporalidade, da sua corporalidade, da sua fisicalidade, do seu ente visível, que tem a capacidade também de fazer um loop, olhar para si mesmo e se enxergar e ver um coração, sentir, ter emoções, se perturbar com consciência ou ser validado pela consciência. Tem um mundo para dentro de mim, tanto quanto existe um mundo para fora de mim.
E eu sou a síntese dessa consciência, estou vivo aqui com 70 anos de idade, na presença de vocês, com uma vocação: me apresentar, me oferecer. Fizeram isso por mim quando eu nasci, eu não sabia. Meu pai agnóstico me ofereceu. Eu já contei essa história aqui. E eu não sabia. Eu vivi sem saber que eu era um oferecido a Deus. Até o dia que ele veio e falou: chega, agora é minha hora. Me deu-lhe um pescoção, me pegou, me patolou, me botou na cara dele. Falou: os dias da idiotice passaram e agora chegou a hora de você se entregar lúcido, com o melhor da tua lucidez que eu te dei. Praticar um culto racional, que é sabendo que você tem essa origem cheia de significado. Qual é a única razão possível? Viva uma vida carregada desse significado. Esse é o culto racional, e entregue-se a isso. Apaixonadamente, lucidamente, obstinadamente, resilientemente, perseverantemente, sem recuo e sem retrocesso. O que eu imploro é isso: que você se entregue, que você se apresente, que você bata continência para o significado da sua existência. E traga o seu ser como um sacrifício, que quando se usa essa palavra, na maioria das vezes a gente pensa em grande esforço esmagador, podendo chegar até a letalidade ou a morte, de tanto esforço e de tanto desprazer, de tanta agonia. É assim que a gente pensa em sacrifício. Mas Paulo está falando aqui de uma oferenda existencial permanente. O sacrifício da minha alegria. Como ontem eu e a Adriana, que estamos aqui, o Tiago, estávamos ali vendo o nosso netinho lutar no primeiro campeonato de jiu-jitsu dele. Não dá mais para chamar de netinho. Aquele molecão que está parrudo, casca grossa, vai ficar cada vez mais. Estávamos todos lá, no maior culto de alegria, porque, meu Deus, nosso neto, filho dele, da minha filha, que a gente viu ser entretecido, crescer, correndo no jardim daquela casa para lá e para cá. Quanta vida, quanta memória, quanto tudo, uma alegria oferecida ao Senhor. Tanto quanto os nossos choros, todas as nossas gratidões, todas as nossas perplexidades, todos os nossos cafudés, tanto quanto todas as nossas dores. É apresentar tudo. Os nossos ganhos, as nossas perdas, a nossa juventude, o vigor da nossa adultez, a nossa velhice, a nossa vida, a nossa morte. Corpo, existência espaço-temporal, linearizada aqui entre o berço e a sepultura. Peguem tudo isso e coloquem diante de Deus como uma expressão única e irretirável, permanentemente posta diante dele, como uma entrega viva, não morta,
cheia de vida, com tudo que minha vida puder ser, em qualquer circunstância do escopo da vida, tudo viajando por dentro dessa consciência. Eu sou filho do amor eterno, a minha vida, portanto, carrega significação a ser vivida e revalidada todos os dias pelas práticas da minha existência aqui no corpo, no espaço-tempo, na história, na existência. Sacrifício vivo, sacrifício santo, não é santarado, é santo, que significa separado para, não é alienado de, é atravessando tudo, um ente que está no meio de tudo, mas que atravessa tudo incontaminável cada vez mais, porque a mente sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai e qual é o significado validatório da sua existência. Vivo, santo e agradável. Eis aí o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu me comprazo. É o que eu, em Cristo, sei que Jesus diz a meu respeito todo dia por causa de Cristo, e o que também eu digo a Ele todo dia por causa do que já está feito, que me justifica, me cobre, me aperfeiçoa e me torna lindo aos olhos dEle, que por causa daquilo que Jesus fez, imputou e atribuiu a mim, eu dei um fruto diário que melhore cada vez mais, como o vinho de Caná da Galileia, de modo que nos últimos dias da minha vida todo mundo diga: tu serviste primeiro. Todos guardam e servem primeiro o bom vinho, tu, porém, guardaste o bom vinho agora para o final dessa festa. Todo dia eu peço para ficar mais gostoso, mais bonito, mais cheio de Deus, mais de acordo com o sentido da absorção que eu sofrerei quando me tornar um com Cristo Jesus. Essa é a primeira consciência que eu tenho que ter aqui, essa entrega. Isso não pode ser claudicante, ora sim, ora não, eu vou, eu não vou. Cara, entrega ou larga de vez. Mas não brinca disso, porque isso emana de uma fonte de consciência eterna, de uma lucidez que está para além de toda compreensão em qualquer dimensão do universo. Eu sou filho desse absurdo amoroso que me escolheu e eu me ofereço a Ele vivo, santo e bonito e agradável e feliz e grato todos os dias da minha vida, sejam eles tantos quantos sejam. A segunda palavra que Paulo nos ensina aqui é inconformidade. A primeira é entrega. Entregue-se. A segunda é você se entrega a Deus para poder ser absolutamente inconformado com esse aeon, com esse século, com esse sistema. Parece um paradoxo, mas não é. Quanto mais eu me ofereço, mais eu sou felicitado pela carga dessa gravidez de estar tendo Cristo sendo formado em mim até que Ele ecloda de mim na metamorfose eterna e eu me torne como Ele. Essa é a minha vocação e a sua. Agora, paradoxalmente, aqui, vivendo entre o berço e a sepultura, eu sou um inconformado. Carrego uma inconformidade essencial. Eu não concordo com a destruição da natureza.
Eu não concordo com que 1% do mundo detenha 65% do que poderia alimentar o resto do planeta que dorme com fome. Eu não me conformo que quem tenha muito dinheiro possa ter acesso a todos os bens de ciência, de salvamento possíveis no planeta, enquanto todos os demais seres humanos, por não terem acesso a realidades monetárias mínimas, tenham já a continuidade da sua existência designada para uma morte prematura. Eu não me conformo, não me conformo que uma pessoa só determine no planeta o destino de 8 bilhões e meio de outras. Eu não me conformo com essas anomalias monstruosas, com esse mundo de nefilins, de gigantes perversos que querem dominar a alma humana, destroem a terra, querem manipular teus pensamentos, estão colocando dinheiro em ciências de manipulação do pensamento inconsciente da coletividade. Eu não me conformo. Não me conformo com o nome de Jesus sendo usado o tempo todo na validação de obras que seriam totalmente adequadas se indicadas como sendo produções e frutos de Baal, de Astarote, de Belzebu e de filhos de Belial, como diz o Velho Testamento. Eu não me conformo com o culto a um Jesus que é exatamente um diabo em si, entronizado, com todas as temáticas das ofertas do diabo a Jesus e que por ele foram rejeitadas como tentação e que por essa igreja e pelo cristianismo são abraçadas como bênção. Eu não me conformo. Eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro não ter nada. Meu nível de inconformação carrega essa radicalidade. Tem gente que diz, por que o senhor tocou nesse assunto, reverendo? O senhor deve ter perdido uns 1000 aqui. Cara, eu não estou nem aí. Você não está nem entendendo o que eu sou, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu carrego, e você está pensando que eu estou fazendo contabilidade de galinheiro. Quantas galinhas entraram, quantas galinhas saíram, quantos galos, não sei o quê. Isso é para a tua vida, não para a minha. Eu tenho uma vida, você quer ter uma existência e quer que eu tenha apenas uma existência. E eu não tenho só uma existência, eu sou um ente da vida eterna. Isso produz em mim um olhar de inconformidade com tudo aquilo que não bate com as pautas do amor de Deus expressos, revelados e afirmados em Jesus e no Evangelho. Então, para viver neste mundo, eu tenho que ter essa consciência eterna da gravidez do que está sendo proposto e fabricado e produzido e engendrado em mim, e tenho que ter aquela primeira atitude de, em sabendo disso, me ofertar para completação disso tudo em mim no espaço-tempo. A segunda realidade, eu preciso não ter medo de viver a minha inconformidade e de praticar aquilo que a minha consciência do Evangelho me ensina que é o que Jesus gosta que eu faça. E você também. E a terceira e última palavra é transformai-vos. Transformem-se. Ofereçam-se.
Sejam inconformados com esse aion, com este século, com essa ordem de coisas, com essas terras da vida, com essas guerras e ódios e dominações e salvem-se dos bundões. Ao mesmo tempo, transformem-se. A gente está aqui como entes mutantes. Tem muita gente que diz: o Caio não é mais o mesmo. Graças a Deus, se não é sinal de que era um zumbi que tinha sido colocado num formol há 52 anos atrás. Eu estava lá, que era lindo, com 18, 19 anos pregando o evangelho do jeito que eu pregava. Mas depois de 52 anos não seria mais admissível, coisas outras tinham que crescer em mim. Cristo não podia ser apenas um feto em mim, o resto da minha existência ele cresceu, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Eu quero que ele cresça, que ele fique maior do que eu em mim e em você também. Isso implica numa existência que não tem medo de mudar, de admitir os tempos, de admitir mudanças. Em geral, o inconformismo cristão hoje está todo mundo assim. Antigamente, pelo menos, tinha mais pudor. O cara era gay, mas escondia de todo mundo, a gente ficava mais confortável. Hoje em dia não, ele vem e fala. Aí eu não gosto disso. E eu não me conformo com isto. Eu vou odiar isso até o último dia da minha vida. E fica achando que isso é não se conformar com este século. Se conformar com este século é odiar. Seja lá o que seja. Se conformar com este século é absorver tudo aquilo que os cristãos estão absorvendo como devoção a Deus, enquanto ofendem o Espírito e o amor de Cristo pelas práticas que trazem de intolerância, de ódio, de apartheid, de separação, de juízo contra os outros. Isso não é se inconformar. Isso é justamente um trabalho de conformação com a maldade diabólico-planetária. A inconformação tem a ver com a prática do Evangelho de Jesus andando no contrafluxo desse mundo que anda segundo o curso do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência. É aquele fluxo que anda na direção da vaidade dos próprios pensamentos. Não se conformar com isso é, em nome de Jesus, com a mente de Cristo, andar segundo uma consciência que a grande maioria não possui, nem quer possuir, nem quer pensar a respeito, mas você não tem medo nem vergonha de encarnar e de viver. Agora, essa terceira palavra, transformem-se pela renovação da vossa mente. Abrir todos os pacotes ao invés de julgá-los de longe e de fora. Veja e procure humanidade, amor, compassividade, justiça, verdade, sinceridade. Não procure labels, nem bandeiras, nem estandartes, nem designações étnicas, nem políticas, nem ideológicas. Veja o que está acontecendo com gente, com a vida, com as reais necessidades humanas. E se você não sabia, saiba. Se você não entendia, entenda.
Se você ainda não tinha alcançado, esforce-se agora e alcance. Se você pode mais, dê. Mas transforme-se, renovando o pensamento, o entendimento, a compreensão, a generosidade de mente e de coração, a tolerância, a inclusividade, a capacidade de abraçar sem medo, sem acepção e sem asepsia. Transformem-se nos pensamentos. Tem coisas a serem rejeitadas pela minha inconformação e coisas a me ensinarem pela própria dinâmica da evolução dos seres humanos, pois todos são objeto de uma ação de Deus, saibam ou não saibam, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e dele são. Então, eu tenho mais a saber do que cabe num livro. Eu tenho muito mais a saber do que cabe em qualquer ciência. Eu ando todo dia buscando manter a minha mente aberta para entender o tempo, o espírito, o timing dessa era, compreender os dias, fazer uma leitura escatológica dos acontecimentos, ver o que cada coisa pode projetar para outra, o que aguarda as pessoas no futuro, incluindo os meus filhos, netos e todos vocês a quem eu amo e as gerações vindouras. Isso acontece quando eu não tenho medo de transformar a minha mente, não para enxergar apenas coisas negativas, mas também para ficar cheio de realidades propositivas da graça de Deus e de saída. Quando essas compreensões simples me penetram, aí eu vivo num mundo com relevância. Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, tão somente que tu os livres do mal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e faça bom proveito, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto de graça e amor sobre nós, e que o Senhor, em levantando sobre nós o seu rosto, nos encha de paz e do Espírito Santo e de alegria para vivermos o Evangelho de Jesus e essa ambição santa de praticarmos a mente de Cristo na totalidade da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Me